O friozinho chegou, né? Não dá para negar, as temperaturas estão baixando e a gente sabe que nessa época do ano sempre tem umas comidinhas que são aconchegantes, né? As comidinhas de inverno. A gente sabe que é super gostoso se alimentar com essas comidas bem quentinhas, como sopas, caldos e massa. Certo? Mas tem gente que ainda se preocupa assim com um corpinho embaixo dos casacos e fica perguntando, e quando setembro chegar, como é que vai ser? Então agora a gente vai bater um papo com uma nutricionista que vai dar umas dicas aí das comidas, porções e tudo mais para a gente dar uma amenizada na comilança agora no inverno. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde, tá tudo bem? Bem-vindo ao Ver Contigo? Mais. Chegou agora, quer dizer, o frio ainda não chegou, o friozinho chegou e a gente acaba aí trocando, né, as saladas e os pratos mais leves por aquelas comidas um pouquinho mais calóricas. Essa troca é normal, né? É o corpo pedindo mesmo para se esquentar. Isso, é um mecanismo, né? É o corpo que sente essa necessidade de alimentos mais calóricos, Uhum. né? Justamente porque no frio a gente gasta mais energia, gasta mais calorias para manter a temperatura do corpo. Então é bem normal a gente sentir mais fome, mais vontade por alimentos mais calóricos. Uhum. Bem, a sopa é um clássico do frio, né? Do inverno, só que tem uma variedade gigante. Então eu quero ver contigo assim, no quesito sopas, quais são as mais menos calóricas, digamos, e que a gente pode comer com mais frequência? Então, essa época, né, que é legal, né, consumir mais esses alimentos quentes, a sopa ela é muito bem-vinda, Uhum. mas é importante a gente perceber, quais os ingredientes Tá. da sopa, Uhum. né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, em caldos, em cremes que tem como ingrediente o creme de leite, tem como ingrediente o bacon, a calabresa, são ingredientes mais calóricos. Uhum. Então, o que que eu diria assim, essas sopas que são mais calóricas, preferia assim consumir no final de semana, né? Não é um alimento, uma preparação para consumir todos os dias, Tá. né? Então, sempre assim, priorizar sopas, cremes que são mais leves, que vai, né, como ingrediente, legumes, que frango, né, peito de Uhum. frango, ingredientes que são mais leves, Uhum. né? Eu imagino que uma que é um clássico, que é a canja. Todo mundo gosta de uma canjinha no frio, né? Ou então uma sopa de legumes com macarrão. Então tem que tomar cuidado com, no caso, com o macarrão, com o arroz, com a batata em si. Isso, então o macarrão, a batata, eles são ricos em carboidrato, então é Uhum. mais calórico, mas é um nutriente importante. Então, o que que eu diria? Nessas sopas, né, nesses cremes, sempre acrescentar, se possível, uma proteína, que é, por exemplo, o peito de frango, que é algo que vai dar mais saciedade, né? Você vai ter uma preparação que vai ter o carboidrato, a proteína, e vai ser mais interessante. Tá. Vamos falar agora de um clássico aqui da região, que é a sopa de agnoline, que é, na verdade, massa deliciosa. Mas qual a frequência aí que a gente pode consumir essa delícia dessa sopa para não se arrepender depois? Então, vai muito da alimentação, do objetivo de cada um. Uhum. É sim uma preparação mais calórica. Se possível, o ideal seria comer mais no almoço, não tanto na Ah, olha janta. que curioso. Porque como é uma preparação mais calórica, o que que a gente sempre tem que lembrar? O objetivo, né? O porquê que a gente vai comer. Então, sempre o ideal seria que a primeira refeição do dia fosse a mais calórica, né? O café Uhum. da manhã, depois, enfim, o almoço e o jantar. O ideal seria que fosse uma refeição menos calórica, né? Uhum. Com alimentos mais leves. Por quê? A gente vai comer e não vai fazer muitas atividades. Então, logo vai dormir. Então, você Uhum. não vai gastar aquelas energias que você ingeriu. E quando não gasta, acumula como gordura no corpo. Entendi.
Então, assim, eu não digo assim não comer, mas se vai comer, cuida com a quantidade, se conseguir jantar mais cedo, né? Então, quanto antes consegue jantar, melhor, né? Se conseguir jantar às 7 horas, não jantar muito tarde, também é uma dica. Um outro alimento que é a cara aqui da região e que todo mundo gosta, é a cara do frio, é o pinhão. E a gente sabe que o pinhão, por si só, já é calórico e já pesa, né? A frequência dele também deve ser o quê? 1, 2 vezes na semana. E qual é a quantidade? Porque a gente, quando vai fazer né? Não sei vocês, mas se eu faço 1 quilo, eu faço uma panela, eu como uma panela. Mas vai rapidinho. Assim, a frequência é muito assim de acordo com a quantidade que é ingerida. Então, quando a gente pensa em calorias, 100 gramas de pinhão, que é em torno de 8, 10 unidades... Que não é nada. Não é nada. Tem cerca de 200 calorias. Então, quando a gente pensa assim, uma unidade tem mais ou menos 25 calorias. Nossa! Então, se você come e consegue pensar numa porção assim de, digamos, 10, 12 unidades, é tranquilo. Agora, se você já tem a tendência a exagerar, o ideal então é deixar mais para o final de semana, né? Mais para uma vez na semana, enfim. Vai muito assim da quantidade. Come aquele 1 quilo e aí sai correndo depois ali no contorno para tentar gastar. E uma outra questão que aí muitas vezes a gente se perde é com relação às bebidas, né? As bebidas quentes. Ninguém vai querer tomar só um chazinho. Geralmente é um cappuccino com chantilly, um chocolate quente. Quer dizer, todas essas calorias a gente tem que lembrar e tem que contar também, né? Isso. O que eu aconselho, assim, que sempre se olhe para o todo da refeição. Então, às vezes, eu vou fazer, por exemplo, talvez um creme mais leve, né? Com mais legumes, enfim. E aí, talvez eu capriche, invista mais na sobremesa, pensando em calorias, né? Que se tente equilibrar a refeição, né? E aí, quando for fazer, por exemplo, chocolate quente em casa, preferir o chocolate 70% de cacau, cuidar, assim, talvez usar um creme de leite que seja light, né? Que aí vai ter um teor reduzido de gordura. Aí você consegue já dar uma diminuída, né? Nas calorias, maneirada. Né? Isso aí. Boa. Obrigada, Janaína, pela participação. Espero que a gente não tenha apavorado muitas pessoas em casa, mas a gente tem que falar, né? Porque daí quando chega setembro, que a gente não vai usar mais o casaco, meu Deus, de onde é que apareceu isso? É o que a gente comeu no inverno. Obrigada, Janaína. Obrigada. Até a próxima. Até. Gente, tem que lembrar de tomar água, lembrar que aquelas tacinhas de vinho que a gente toma também tem caloria, viu?